Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa aula? Bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Física Computacional. Hoje a gente vai estar falando sobre interpolação, né? Então nós vamos falar de polinômios interpoladores, vamos falar de polinômios de Lagrange e vamos focar mais nos polinômios de Newton, que eles vão trazer alguns elementos que depois vão ser úteis em outras técnicas numéricas que a gente utiliza em física. Vamos lá. Bom, o que é interpolação, gente? Interpolação é um procedimento no qual uma fórmula matemática é usada para fornecer um valor exato dos pontos pertencentes a um conjunto de dados e um valor estimado entre esses pontos, né? Então você vai, a partir de pontos que você já tem, pontos experimentais, pontos dados que você já tem, você vai utilizar uma fórmula matemática que reproduza todos esses pontos, então é diferente do ajuste, né? Ele vai ter que reproduzir todos esses pontos que você já tem e estimar um novo conjunto de pontos a partir dessa fórmula, ok? Bom, se a gente vai estar fazendo ajuste polinomial, né? Um único polinômio independente do número de pontos envolvidos a gente vai usar, né? E aí se você tem n pontos, você vai utilizar um polinômio de ordem n-1. A gente já viu lá quando falou de ajuste polinomial, né, que a maior ordem de polinômio possível para n pontos era um polinômio de ordem n-1, né? Bom, então, se você tiver 2 pontos, né, esse polinômio vai ser um polinômio de primeira ordem. 3 pontos, um polinômio de segunda ordem, ou seja, você vai ter uma parábola conectando todos os seus pontos, né, e prevendo pontos que não foram medidos, né? Então aqui, olha só, 2 pontos, uma reta, né? Que é um polinômio de primeira ordem. Se você tem 3 pontos, você vai ter um polinômio interpolador de segunda ordem. 4 pontos, terceira ordem, né? E aqui, com 5 pontos, um polinômio de quarta ordem, né? Aqui era x à quarta, né? Tem um errinho aqui, era x à quarta. Bom, enfim, e é isso, né? E aí o que você quer? Digamos que você está lá com um problema em que você tem 4 pontos, né? Você interpola um polinômio de terceira ordem, você fala assim, muito bem, agora o que eu quero é, eu quero saber, na verdade, para esse valor de x aqui, ó, qual que vai ser o valor esperado para y, né? Bom, aí o que você faz? Você calcula com o polinômio que você obteve, esse que gera essa curva aí, né? Qual que vai ser o valor de y, né? O valor de y vai ser esse aqui. Essa é a ideia. Bom, então interpolação usando um único polinômio fornece bons resultados apenas para um pequeno número de pontos, porque o que acontece? Se você vai adicionando muitos e muitos pontos, você vai ficando com o polinômio cada vez de ordem mais alta e ele começa a ter muitas tortuosidades, né? A gente já viu isso. Então, nós vamos, né, gerar polinômios interpoladores, né? E para isso a gente vai usar 2 métodos diferentes, o método de Lagrange e o método de Newton, né? Então o método de Lagrange vai gerar os polinômios de Lagrange, o método de Newton vai gerar os polinômios de Newton. Mas no final, quando você faz a fatorização desses polinômios, você vê que eles são idênticos. Por quê? Porque um único polinômio pode passar por todos aqueles pontos. Okay? Então vamos começar aqui pelo Lagrange, né? Qual é a ideia do Lagrange? O Lagrange é o seguinte, ó, né? Então, se você tem aqui 2 pontos, o polinômio que você vai ajustar é um polinômio de primeira ordem, uma reta, né? E a ideia do Lagrange é o seguinte, se você tem 2 pontos, né? x1, y1 e x2, y2, né? A ideia é a seguinte, você vai ter um coeficiente multiplicando y1 mais um coeficiente multiplicando y2. Né? Na verdade não é um coeficiente, porque a parte polinomial está aqui dentro, né? O que eu tenho aqui são as funções de Lagrange, a gente vai ver já já.
Bom, então qual que é a ideia? Você tem y como função de x, né? E isso daí vai ser um polinômio f de x. E ele pode ser escrito da seguinte forma. Se você tem um polinômio de primeira ordem, pode ser escrito assim, né? Bom, e aí quem que seria A1, quem que seria A2? É o seguinte, se esse aqui, essa é uma forma de poder escrever esse polinômio, né? Eu tenho que ter, esse polinômio tem que ter a seguinte propriedade. Quando x for igual a x1, né, que é aquele valor que você tem de ponto já fornecido, o resultado tem que ser igual a y1, ok? Então, y1 seria o quê? Eu substituo x por x1, aqui e aqui, né? E aí, se eu isolar aqui, ó, o A1, o que vai acontecer? Ó? Esse termo aqui, que era daqui, né? Com x igual a x1, esse termo dá zero. E eu fico só com esse termo aqui, né? E aí eu descubro o quê? Que A1 é igual a y1 sobre x1 mais x2, onde eu descobri um parâmetro aqui. O outro parâmetro eu vou descobrir como? Com outra exigência, de que f calculado em x2 tem que dar y2. Então vamos lá. Substituir aqui x por x2. Esse termo aqui agora é que dá zero, né? Você fica só com esse termo aqui. E aí vou ter que A2 é igual a y2 sobre a diferença, x2 menos x1. Ok? Então tá, eu reescrevo ali o meu polinômio, né? Dessa forma aqui. Olha lá, aqui aparece x menos x2, né? x1 menos x2. E no outro, aqui que multiplica o y2, eu tenho x menos x1, x2 menos x1, né? Bom, e se fosse um polinômio de ordem maior, né? Veja que esse aqui respeita aquelas exigências, né? Obviamente, porque foi dessas condições que a gente conseguiu montar. Agora vamos aqui para um polinômio agora de segunda ordem, né? Que eu obtenho a partir de 3 pontos. E aí, com ele eu consigo interpolar outros pontos aqui, com esse polinômio interpolador, consigo calcular, estimar, né, outros pontos futuros. Bom, então agora temos esses 3 pontos, né? Essa aqui é a expressão agora para o polinômio. Olha só, o que aconteceu? Eu não quero um polinômio de segunda ordem agora? Então se eu usar esse jeito aqui, ó, x menos x2 que multiplica x menos x3 aqui, ó, eu vou ter aqui já um polinômio de segunda ordem. Somando aqui, ó, com outro polinômio de segunda ordem, mais um outro de segunda ordem. Somando esses 3 polinômios de segunda ordem, eu vou ter, obviamente, polinômio de segunda ordem, né? Essa é a ideia. E aí veja que multiplicando a 1 eu tenho x menos x2 e x menos x3. Eu não tenho x menos x1, né? X menos x1 ele vai aparecer nos outros termos aqui, né? Mas naquele que tem o A2 não aparece x menos x2. Naquele que tem o A3 só não aparece o x menos x3. Então é assim que você vai montando os polinômios interpoladores de Lagrange, né? Então olha aqui, ó. Multiplicando o y1, né, y1, y2, y3 são valores de y para os pontos experimentais, assim como aqui no denominador, ó, só aparece diferenças dos pontos, entre os pontos experimentais, né? Então aquilo que multiplica o y1 só não vai aparecer x1 aqui, ó. No que multiplica o y2 só não vai aparecer o x2 aqui, ó. E aqui só não vai aparecer o x3, né? E aqui no denominador eu tenho x1 menos x2, x1 menos x3. Aqui, ó. Aqui vai ser o x2 menos os outros x, ó. x2 menos x1, x2 menos x3. E aqui, x3 menos os outros 2x. x menos x3 menos x1, x3 menos x2. Então, é assim que você monta esses polinômios, né, de Lagrange. Então, ordens maiores, né, vão aparecer. Você vai precisar de polinômios de ordens maiores aqui, né, então mais termos, né. No final das contas, o que você tem é isso aqui, ó. Vai ser sempre um somatório de y e que multiplica as funções de Lagrange, né.
aqui, ó, y1, y2, e assim vai, né, até o yn. Sempre que está multiplicando é um termo desse tipo aqui, ó, que pode ser escrito como um produtório, né, cada um desses termos aí. Esse produtório aqui. E é justamente esse produtório que é chamado de função de Lagrange. Então vamos lembrar que naquele produtório, né, aqui eu vou ter todos os valores de xj, não é isso? Menos o valor i. Então aqui, ó, j tem que ser diferente de i. E aqui no denominador vai ser o xi menos todos os outros valores de x, né, os xj, desde que j seja diferente de i. Okay? Essa é a lógica. Tá joia? Bom, a gente não vai programar aqui, mostrar a programação do polinômio de Lagrange, né? Vamos só falar de um aspecto dele, né, que é o seguinte: se um valor interpolado for calculado para um dado conjunto de dados e o conjunto for ampliado, o que vai acontecer? Ou seja, incluir novos pontos, né? Todos os termos do polinômio de Lagrange têm que ser recalculados, porque você vai ter mais um x e mais um y lá, e aí você precisa recalcular todos aqueles termos, né? Essa é uma desvantagem, mas ele funciona, ok? Bom, e agora então vamos para o polinômio de Newton. Sempre o Newton aí, né, gente? Vamos ver. Polinômio de Newton. Polinômios interpoladores de Newton são uma forma popularmente usada no ajuste exato de conjunto de dados. Puxa, quando eu gerei o PDF aqui, ficou por cima aqui, né? Então, olha só, a lógica é um pouquinho diferente do Newton, né? Você tem aqui, ó, um termo independente, mais um coeficiente multiplicando x menos x1, né? Lembrando que xi, né, vamos falar assim, e yi define o conjunto de dados que você já tem, né? A partir desses dados você quer montar seu polinômio. Bom, aqui, ó, esse outro termo, A3, que vai multiplicar o quê? Aqui, um produto de x menos x1 e x menos x2. Não entra o x3 aqui, tá vendo? Onde o x3 vai entrar? No próximo, que vai ser A4 multiplicando x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3, e aí parou, né? Ou seja, tá vendo que aqui o A1 multiplica ninguém, né? O A2 multiplica um polinômio de ordem 1. O A3, um polinômio de ordem 2. E assim por diante, né? Você vai somando isso daqui, sendo que esses polinômios parciais aí que vão sendo somados, né? Sempre vai envolver um produto a mais e sempre vai um fator a mais, que é sempre uma diferença, né? O x menos um dos x experimentais, né? Até chegar lá no último termo. Ok? Bom, esse polinômio tem uma característica especial que é... Bom, não vou dar spoiler. Vamos prosseguir aqui. Vamos ver qual que é Vamos montar alguns daqueles polinômios, né? Então vamos pensar que no começo você tinha só 2 pontos, tá? Só 2 pontos, vai gerar uma reta, né? E aí esse ponto aqui, x e f de x aqui, né, que você quer determinar, qual que seria a equação dele? Teria que obedecer essa relação aqui, né? O mistério é quem é A1, quem é A2. Muito bem. Está escrito aqui, né? Então, se eu pegar aqui, né, posso fazer por semelhança de triângulos aqui, né? Eu vou chegar nessa expressão aqui, ok? Que quando eu desembaraço aqui, né, isolo f de x, eu chego nisso daqui. Opa, descobri. Então descobri que o A1 é o Y1 dos meus dados, o primeiro Y lá dos meus dados. O A2 é esse fator aqui, ó. É o ΔY sobre ΔX aqui, né? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que são os dois pontos que eu tenho lá. Pronto, ó, já descobri quem são A1 e A2 aí
dessa forma. Bom, chegamos a esse resultado aqui comparando as duas fórmulas, né? Ok. Vamos agora para um polinômio de segunda ordem, ou seja, agora eu tenho 3 pontos e vou interpolar um polinômio de segunda ordem, né? Ele vai ter essa cara aqui, que é a proposta do Newton, né? A função vai ser essa aqui. Muito bem. Eu tenho que quando x é igual a x1, isso aqui tem que dar y1, né? Senão não vale. Bom, se eu substituo x por x1, ó, esse termo vai embora, e esse aqui também vai embora, né? Então, isso aqui vai dar tudo zero, isso aqui vai dar tudo zero, ou seja, A1 tem que ser igual a y1, f de x1 é y1. Opa, A1 é igual a y1. E se x for igual a x2, f de x2 tem que dar y2. Vamos substituir x igual a x2 aqui, ó. Aqui eu vou ter x2 menos x1, né? Então vou ficar... Aqui é y2, né? y2 igual a 1 mais... o A1 eu já sei quanto vale, né? E aqui o A2, por enquanto é mistério, né? Vai ficar x2 multiplicando x2 menos x1. E esse termo aqui, ó, vai ficar x2 menos x1 multiplicando... Desculpa, x2 menos x2 multiplicando, isso tudo aqui some. Só fico com esses dois termos, né? A1 eu já sei que vale y1. E aqui falta descobrir o quanto que vale o A2, né? Olha lá. Substituindo aqui o que eu já conheço. Olha lá, eu vou ficar com y2 menos y1 daquele lado. Eu quero isolar o A2, passo o x2, fico com isso aqui, ó. Então descobri que o A2 é... Pronto. Mas olha que interessante, esse aqui é o polinômio de segunda ordem. E a gente obteve o mesmo A1 igual a y1 que eu tinha na primeira ordem. E o mesmo A2, que era y2 menos y1, dividido por x2 menos x1, do de primeira ordem. Ou seja, eu acrescentei mais um ponto, gerei um polinômio de uma ordem maior, e os coeficientes, né, A1 e A2 não mudaram. Mas ainda resta o A3. O A1 e A2 já são conhecidos. Só preciso calcular o A3 agora. Então eu nem precisava ter gasto meu tempo calculando A1 e A2. Se eu já preciso daqueles dois pontos lá, eu já conseguiria ter esses dois valores, né? Então pronto, falta calcular o A3 aqui, ó. Eu vou usar essa expressão. O y3 seria AF, né? Que é o polinômio para x igual a x3, está escrito aqui, né? Bom, o que vai acontecer aqui? Eu consigo isolar aqui, né? Consigo isolar o A3 aqui, vou chegar nessa expressão. Olha que interessante, está aparecendo aqui, ó, delta x, um delta y sobre delta x e um outro delta y sobre delta x, né? Isso aqui, gente, vai ganhar um nome especial. Isso vai ganhar um nome especial. Vamos descobrir, né? Então nós vimos aí graficamente a ideia, como que vai montando, né? Vamos mudar agora. Vamos entrar aqui nesse meu notebook que eu criei, tá, gente? Atenção, que esse notebook, na verdade, ele é uma adaptação do conteúdo que tem nesse lugar fantástico aqui, ó, nesse site aqui disponibilizado, né, o repositório disponibilizado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, né? E, bom, no final desse notebook aqui tem todos os créditos lá, vocês podem acessar. Mas olha só, se você clicar aqui, você vai ser levado para esse site deles aqui, ó, que tem todo o conteúdo aqui, ó, que a gente vai ver e muito mais. Tudo já desenvolvido em Python, né? E todo esse conteúdo está no livro. Um livro que está publicado aí, né? E está à venda. Quem que tiver interesse pode até adquirir o livro também. Bom, então vamos lá para a ideia, né? Como nós vimos. Nós vamos mudar agora a indexação, né? Já para
favorecer a gente para trabalhar com Python, né? E o Python ele começa a indexar tudo, não a partir do 1, mas a partir do 0, né? Então vamos lá. Então f de x vai ser A0 mais A1 que multiplica x menos x0 mais A2 x menos, né? Então é sempre, tá vendo que o AN, né, ele sempre vai multiplicar esse produto das diferenças aqui, né, até o, opa, aqui é n menos 1, aqui tá errado, né, n menos 1, até o x menos xn menos 1, ok? Deixa eu ver, não, tá certo. Ah, tá, é porque o índice daqui não é o mesmo daqui, tá certo, joia. Bom, que pode ser, essa expressão pode ser reescrita assim, como o somatório dos fatores a, né, dos coeficientes a, vezes uma função n e de x, onde n de x são esses produtórios aqui, ó, né, das diferenças de x, menos cada um dos pontos experimentais, até, então se você tem lá o i igual a 2, por exemplo, então o j vai de 0 até 2 menos 1 até 1, que é esse aqui, ó, a igual a 2, x menos x0, vezes x menos x1, né? E assim por diante. Então, essa forma aqui descreve bem como que a gente monta esse polinômio, ok? Bom, vamos lá, né? Passo a passo aqui, como a gente viu, né? Exigência, né? Que passe por todos os pontos. Nosso polinômio tem que passar por cada um dos pontos experimentais que eu já tenho. Então, f de x0 tem que dar y0, mas se eu pegar aquela expressão e substituir x por x0, todos os outros termos vão aparecer x0 menos x0. E vai sobrar só o A0. Né? Então, como a gente já tinha visto, né, o primeiro coeficiente é o próprio valor do primeiro y experimental que eu já tenho. Né? F de x1, a gente vai ver lá na expressão original que todos os termos em que aparece o x1, ou seja, do A2, né, esse que tem o A2, para frente, ó, sempre vai aparecer o x menos x1, né, que vai virar x1 menos x1. E aí, sobrar só esse termo e esse, que é o que ele está mostrando aqui. Ó. Isso aqui é a expressão que resta. Né? Então, isso tem que ser igual a y1. Pronto, descobrimos aqui novamente. Né? Já tínhamos visto lá naquele PDF, né? Isso daqui. E se a gente acrescentar o próximo ponto, chegamos a isso, né? Olha que legal, gente. O A0 é o próprio y0. O A1 é essa diferença dividida por essa diferença. O A2 é, olha lá, essa diferença dividida, né, a diferença dividida, aparece aqui, e aparece uma outra diferença dividida, que seria a mesma lógica aqui, só calculada para os pontos 2 e 1, 2 e 1, né, ou 1 em 2. E aqui no denominador, x2, o mesmo índice aqui, menos o x0. Ok? E aí, olha só, se você acrescentar o quarto ponto aqui, x3, y3, olha o que vai aparecer. No denominador aqui, ó, tô calculando A3, né, aparece x3 menos x0, sempre x0 aqui, né? E o x da mesma índice aqui, ó. E o que vai aparecer aqui, gente? Esse termo aqui que a gente já tinha calculado. E quem aparece aqui, ó, isso menos isso, né? É um termo semelhante a esse que a gente já tinha calculado, só que para os índices 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. Tá vendo? Aqui era 2, 1 e 0. Igual a esse. Então esse aqui é o próprio A2, né? Esse é o próprio A2. Da mesma forma que aqui era o próprio A1. Estão vendo que você... Aquela história, se você tem o anterior, você, a partir dele você também, uma lógica semelhante, você calcula o próximo índice, né? Então, uma bela vantagem desse método é que, uma vez obtidos os coeficientes, ao acrescentarmos novos dados, novos pontos experimentais, né,
não precisaremos recalcular esses coeficientes. Basta o quê? Prossegue calculando as novas diferenças divididas, né? O que são essas diferenças divididas? São as coisas com essa cara aqui, ó. Deu para perceber o padrão? Essas diferenças divididas, uma aqui, ó, se for a de primeira ordem, né? Vai ser desse tipo aqui, ó. F de x1 e x0 é y menos y0, x1 menos x0. Essa aqui, ó, de segunda ordem, né? Para 3 pontos aqui, ó, aparece essa diferença dividida e uma outra semelhante aqui, né? Então, na verdade, aqui, ó, essa é aquela que era o f de x1 e x0. E essa outra aqui é uma semelhante, é um f de x2 e x1, né? O que são essas f's aqui que aparecem entre o argumento e os colchetes? São as tais diferenças divididas, ok? Então, a diferença dividida aqui de ordem 2, né? Vai ser essa daqui. Se continuarmos, nós teremos o seguinte padrão iterativo, né? Então, uma f de xk, xk-1, bababá, x2, x1, x0, vai ser o quê? Você pega a de ordem anterior, que começava no k e terminava no 2, menos a de ordem... Ah, desculpa, gente. Não, tá certo. Terminava no 2. E menos a, que começa no k menos 1 e termina no 0. Tá vendo a lógica aqui? E aí você vai colocar no denominador xk menos x0. Essa é a definição de diferença dividida. Ok? Então, vimos a vantagem desse método e a forma como vai evoluindo de uma para outra, sempre aproveitando as diferenças divididas, né, faz a gente pensar na seguinte lógica. Então, olha aqui, ó, começa com a coluna dos valores de x e valores de y experimentais, os pontos experimentais que você tem, né? Essa diferença dividida eu obtenho desses dados aqui. Lembra aí? Isso menos isso, dividido por isso menos isso. Semelhantemente aqui, ó, f de x2 e x1, isso menos isso, dividido por isso menos isso. Então, você coloca para rodar isso aqui, ó. Gira a manivela aí para fazer essas diferenças divididas, né? E aí, a próxima, o que você faz? Essa daqui, ó. Essa daqui, eu fazia essa diferença dividida menos essa, dividido por quem? Por esse x menos esse. Essa daqui vai usar a diferença dessa menos essa, dividido pela diferença de quem? Esse x menos esse. Pula 1, né? Aqui é a mesma coisa. Diferença dessas duas, dividido por esse menos esse. Ok? É sempre aqui, ó. No denominador, né? Vai aparecer esse x menos esse x. E aqui você constrói essa aqui, ó, da próxima ordem, né? Que vai até o x3 e essa que vai até o x4, né? Que envolvem 4 pontos, diferença dividida de 4 pontos. Você usa as anteriores. Essa menos essa, dividido por quem? x3 menos x0. Aqui, essa menos essa, dividido por quem? x4 menos x1. E assim está feito. Até chegar na última aqui, que usa essas duas, dividido por... Opa, não coube aqui, né? Seria x4 menos x0. Arrastar para cá. Eita. E não quer rodar para lá. Tudo bem. x4 menos x0. Ok? Bom, a lógica é essa. Vamos programar, hora de programar, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai tentar resolver um exemplo. Mas, para chegar lá, né, a gente vai começar a criar nossas ferramentas, que são duas funções. Uma, para calcular essa matriz de... gente, esqueci de mostrar aqui para vocês, né? Uai, cadê? Oxe, cadê a matriz? Deixa eu mudar para outra página aqui, gente. Aparece a matriz. Ó, descobri que dá para fazer apresentação aqui, né?
Olha aqui, gente, a partir daqui a gente faz essa matriz, ó. São esses mesmos elementos aqui, ó. A ideia é montar uma matriz assim, ó. Primeira coluna da matriz. A gente vai montando ela coluna por coluna, tá? Então, a ideia começa com os valores de y e os valores de x, obviamente, né? Mas essa matriz vai ter, na primeira coluna, os valores de y experimental. Na segunda coluna, as primeiras diferenças divididas, né? Que é o quê? A gente já sabe montar, né? Isso menos isso, dividido por x1 menos x0. E assim por diante, né? Essa aqui não vai ter, né? Teria que ser esse, o próximo aqui, esse não tem. Bom, aqui, monto a partir dos elementos dessa matriz, dessa coluna, desculpa, dividido pelos x que eu já conheço aqui, primeiro e último, né? Diferença do primeiro pelo último. Aqui, essa eu monto a partir dessas duas, essa outra a partir dessas duas. E de quem mais? Sempre do primeiro, o último x dividido pelo primeiro, né? O último que aparece aqui, primeiro. E finalmente, aqui termina a nossa matriz, né? Ok? O que tem de legal montar essa matriz, né? Evoluir. E só dá para montar ela assim, né? Nessa ordem. O que tem de legal é o seguinte, gente. Quem que é o y0? É o primeiro parâmetro lá, o a0. A primeira diferença dividida entre x1 e x0 era, vamos voltar lá, ó. Isso aqui, ó, é o parâmetro A1. Essa outra aqui, gente, que é a diferença dividida de x2, x1 e x0, volta lá. É o A3. Enfim, x1, x0 aqui é o nosso A3, né? Enfim, a gente vai montando essa matriz aqui de uma forma iterativa bacaninha, né? Então vamos lá, programar. Hora de programar, vamos tentar resolver um exemplo, mas antes montar as nossas ferramentas, né? Bom, e aqui, gente, começo com uma nova opção aqui, ó. Isso aqui é o que eu sempre faço, né? Importar o NumPy, importar o PyPlot do Matplotlib. Mas eu acrescentei uma outra aqui, ó, que é para usar um estilo de gráficos, né? Que é o Seaborn Poster. Por quê? Ele fica mais bonito e fica maior, assim, na apresentação, né? Então vamos lá, definindo as funções, né? Que funções que a gente quer? Uma para calcular, montar aquela matriz das diferenças divididas. Que eu já sei que a primeira linha daquela matriz me dá todos os coeficientes do polinômio de Newton, né? Muito bem. Então, essa aqui vai montar coluna por coluna, né? A primeira coluna eu já sei como é que é. Ó. Primeira coluna é, né, então, coef vai receber os coeficientes, os valores dos coeficientes, né? Na verdade vai receber a matriz toda, tá? Então, todas as linhas, coluna 0, que é a primeira, né, vai ser igual ao quê? Aos valores experimentais de y. Joia. Os argumentos dessa função são x e y, que são os valores experimentais. Então tá, primeira coluna, os valores experimentais de y. E aí a gente vai, ó, j vai ser o segundo índice, tá, da matriz coef. Então, o segundo índice se refere aqui, coluna. Então a gente vai, ó, coluna por coluna, varrendo aqui, ó, com o índice i, cada linha da coluna. Ok? Então vamos lá. Então, vendo que eu escrevi de um jeito aqui, né, gente, que é diferente do que eu vinha usando, né? Eu posso escrever os índices de um array, array, né, de duas dimensões, desse jeito. Ou posso colocar i, j. Por que eu separei assim? Ó? Só para ficar mais claro, porque os índices, né, tá vendo que entra
umas sutilezas aqui, tem que somar um com o outro, subtrair um do outro, enfim. Então tá, o coeficiente IJ, né, vai ser montado como? Vamos começar com o J igual a 1, é o primeiro deles, né? Então a gente está indo lá para a segunda coluna dessa nossa matriz aqui, ó, que é essa aqui. A primeira é essa, né? Segunda coluna, as primeiras diferenças divididas. Vamos lá. Então J igual a 1. Então aqui eu vou ter o 0, 1, né? O primeiro dos elementos. Então eu vou pegar quem? Olha lá, o coeficiente anterior que eu já tinha, né? J menos 1, que vai ser lá da coluna 0, né? Então tá vendo? Estou pegando elementos da coluna 0, que é anterior. Eu sempre vou fazer isso, pegar os anteriores, né? E quem que eu preciso? Eu preciso sempre do próximo elemento, próxima linha da coluna anterior, menos a linha que eu estou, né, na coluna anterior. Não é isso? Próxima linha. Eu quero calcular esse aqui, né? Então eu pego a próxima linha da coluna anterior, menos isso daqui, que é o que está feito aqui, ó. Isso, menos isso, dividido por xij mais 1 menos xi, né? Ou desculpa, xi mais j menos xi. Com isso, gente, quando eu coloco i mais j, o que vai acontecendo? Para a próxima coluna, eu sempre vou pulando, né? Tem que sempre pular. Vamos lembrar aqui. Aqui, ó, né? Sempre vai pulando. Esse usa isso e isso. Olha lá, o x2 e o x0, né? Então tem que pular. O próximo usa aqui, ó, ele tem que pular 2. Então, o J é o índice da coluna, né? Coluna 0, 1, 2, 3. Né? E eu estou tendo que pôr. Deixa eu ver, tá certo? 0, 1, 2, 3. Isso. E aí eu tenho que pular quanto? 2 aqui, né? Então tá feito aqui, ó. Ok? E pronto. Com isso aqui, Coef montou aquela matriz todinha, né? E aí a gente define uma outra função que faz o quê? Pega esse resultado e calcula os pontos que você quer calcular, os novos pontos, né? Então eu tenho lá 4 pontos, eu falo, agora eu quero saber o seguinte, a partir desse polinômio que eu criei com esses 4 pontos experimentais, eu quero prever. E para x igual a um valor que está entre esses pontos, né? Não é nenhum daqueles pontos experimentais. Quanto que daria y? Então, essa outra função faz isso, ok? Então, calcula um valor de y usando o polinômio de Newton para um valor de x qualquer. Então, o que ela faz? Ela vai montando, né, o polinômio daquele jeito. Vai montando, vai calculando, na verdade, né, o polinômio daquele jeito. Vamos voltar aqui, lá no começão. Vai montando isso daqui, ó. Ou seja, vai montando a partir dessa lógica um somatório de produtórios. Ok? Então o que ele faz? A cada passo ele faz um produtório desse e soma. Faz o próximo produtório e soma. É isso que a nossa função está fazendo. A cada passo, né, ele faz um produtório e soma. E aí, só para colocar uma observação aqui, né, gente? Lembrando que a gente precisa do quê? Da primeira coluna só, primeira linha só da matriz criada, né? Então vamos lá, aplicando o método. Esses aqui são valores experimentais, x e y, tá? Ok, são os valores experimentais. Então agora o que a gente vai fazer? Obter os coeficientes, usando aquela primeira matriz, primeira função que chamava divided diff, né? Os argumentos dela eram isso daqui. Aí o que ele está fazendo? Ele está chamando aquela função que vai gerar a matriz, né?
a partir desses dados. E aí ele já pega isso daqui, gente, olha aqui, ele colocou como se fossem índices de uma matriz, e de fato o resultado disso não vai dar uma matriz, então tá. Dessa matriz eu quero a linha 0, todas as colunas. Ou seja, a primeira linha da matriz. Né? E aí, ele chamou isso aqui de AS. Então AS tem o quê? Os coeficientes para montar o polinômio de Newton. Joia. Então, aqui, vamos pular para cá, tá, gente? Calculando os novos valores. Eu já volto aqui, tá? Calculando os novos valores. Então, o que que vai fazer? Ó? Eu vou escolher aqui ó, um conjunto de valores de x. São muitos valores, na verdade. Ó. Vai de menos 5, porque lá ia de menos 5 até 2, né? Mas eram 4 pontos só, né? Então, o que ele está falando aqui? Ó, vai de menos 5 até 2,1 de 0,1 em 0,1, né? Na verdade, o último valor aqui não vai entrar, ok? Então, vai ter muitos pontos aí nesse intervalo. Se eu estou indo de 1/10 em 1/10, né? Tem muitos pontos. Então, ele quer calcular para todos esses pontos o resultado que aquele polinômio encontrado daria, né? Quais os valores de y daria. Então tá, o que você faz agora? Chama a segunda daquelas funções que a gente criou, que é justamente aquela que faz a mágica. Pega aqui ó, os coeficientes do polinômio de Newton e os valores experimentais, que a gente chamou de x, né? Eram esses daqui. E calcula, a partir desses valores propostos aqui, né? Quais serão os valores de y para cada um desses valores propostos. É isso que aquela segunda função faz. Tá? Bom, isso daqui que está aparecendo, gente, foi obtido daqui, ó. Vou mostrar um novo truquezinho aqui para vocês, que é essa biblioteca aqui, ó, que IPython, né? O IPython, na verdade, gente, é a base por trás dessa plataforma Jupyter, né? Ele é um passo anterior do surgimento do Jupyter, né? Existiam os notebooks IPython, né? Bom, e aí existe essa biblioteca IPython e ela tem lá um módulo chamado display, né? Display que é mostrar, né? Então, existem várias formas de mostrar resultados da tela, né? No navegador. Então, uma delas é a forma display, a forma math e latex. Na verdade, são 3 funçõezinhas aqui, né? Que a gente está importando. E aí a gente usa sempre da seguinte forma, display alguma coisa, né? Que é esse display. E aí como eu importei também a função latex, essa função latex ela pega o quê? O que tiver aqui dentro e tiver latex no meio, ela pega e converte. Vai ficar bonitão. Foi isso que ela fez aqui, ó. Eu coloquei a índice i, né? E ela escreveu aqui, ó, eis os coeficientes a índice i como o latex mostraria, né? Se eu não fizer isso aqui, gente, colocasse só um print, né? Ele não escreveria bonitinho assim. Tá? E aqui eu pedi para eis os coeficientes AI, todos os AI, né? E aqui estão os valores de A0, A1, A2, A3, que foram obtidos assim, né? Joia. E aí, o que deu resultado? Eu quero plotar isso daí, quero ver. Então vamos plotando, né? Ele vai plotar aqui, ó. Primeiro, os valores experimentais, como círculos azuis, B de blue, né? Plotou esses 4 valores aqui, que eram os experimentais. E agora plote os valores calculados, que são aquele monte de valor, né? Como eu não pedi para colocar formato de ponto nenhum, ele plota como uma linha, conectando tudo, né? Olha que bonito que ficou. Né? Se eu não tivesse colocado tantos pontos, não ia ficar uma curva tão suave assim. Okay? Então, de fato, o nosso polinômio interpolador passa por todos os pontos, como a gente queria. Ok, gente? Bom, esse é o polinômio interpolador de Newton. A gente viu também o de Lagrange, mas esse daí é o que vai interessar mais para a gente ao longo do curso.